Como escolher um bom gráfico? Pessoal, esta é uma dúvida que nos meus anos de estudo eu também tinha, pois os treinamentos que eu adquiri era sempre a mesma coisa. Nunca opere contra a tendência, sempre opere a favor da tendência. Procure gráficos limpos e por aí vai. Porém, a gente sabe que na realidade não é bem assim, pois a mesma pessoa que dizia que nunca opere contra a tendência estava operando contra a tendência. Ou a mesma pessoa que dizia sempre opera em gráficos limpos, operava em diversos gráficos que tu notava que não era tão limpo assim. E com isso acabava complicando o entendimento. Porém, com o tempo, eu fui, por conta própria, entendendo este conceito. E é nesta aula que eu vou buscar mostrar para vocês, beleza? Existem dois ciclos em um gráfico: o ciclo tendencial e o ciclo lateral. Acredito que vocês já devem saber o que é um ciclo tendencial. Nada mais é o preço rompendo topos e fundos, correto? Então, vamos por aqui em verde só para ter um entendimento melhor. Isso, a tendência de alta e uma tendência de baixa. Porém, também temos o ciclo lateral. Isso aqui já está bem manjado porque em várias aulas tem, mas é necessário. O ciclo lateral é quando o preço ele não consegue romper esses topos e fundos. Lógico, nem sempre é perfeitinho assim, beleza? Porém, dentro desses dois ciclos, tendencial e lateral, vamos encontrar consolidação, vamos encontrar momentos com bastante retração, ou seja, momentos retrativos, e também com pouca retração, tanto na parte tendencial como lateral. Vamos encontrar esses três modelos. Por que é importante saber isso aqui? Vamos lá. Porque, olha, se a gente está numa tendência de alta, ó, o preço está fazendo isso, correto? De repente ele faz isso aqui, ó. Vamos fazer aqui mais ou menos só para... Aqui você já tem que entender que já entrou no momento consolidado. A consolidação, ela pode ser desenvolvida tanto no momento que faz isso aqui, ó, faz uma vela verde, uma vermelha, uma verde, uma vermelha. Isso aqui é uma consolidação. Porém, se ela faz isso aqui, ó, aqui também é uma consolidação no preço. Quando a gente diz preço consolidado, é que vamos supor que ele fica ali travado numa região e não consegue sair dali. Beleza? Vamos supor. Aqui, ó, nesse desenho, olha só. Aqui eu botei esse desenho, ele é bem baralhado para futuramente vocês vão entender, tá? Percebe que aqui tem uma tendência de alta. Porém, dentro dessa tendência de alta, temos aqui uma pequena consolidação, correto? Ou seja, como o preço, o gráfico, ele é fractal, ele vai acontecer qualquer cenário, em qualquer tendência, em qualquer região, beleza? Então vamos lá, vamos continuar. Isso é a consolidação, certo? Retrativo é quando o preço demonstra muita retração. Ou seja, aqui, ó, percebe que tem bastante retração, ó. Tem muita retração. Tem pontos que vão ter mais retração e pontos que não vão ter tanta retração assim. Isso é fundamental. Por quê? Estamos operando numa região ou num gráfico que está com bastante retração, a gente pode aguardar
taxas melhores, não tem a necessidade de pegar de abertura, porque sabemos que o preço está deixando bastante retração, certo? Agora, cenários com pouca retração, nada mais é do que o oposto, né? Neste gráfico aqui não tem mais para frente eu vou mostrar. Pouca retração, quando a gente percebe que o gráfico não está deixando tanta retração, são momentos onde a gente tem mais segurança de pegar de abertura. Porque sabemos que se o preço não está deixando bastante retração, ele simplesmente pode continuar o seu preço sem dar uma taxa melhor. Aqui, vamos supor, vamos supor que compra, fez aqui a nova posição, né? E deu continuidade. Beleza. Deixa eu tirar ó, vamos supor que tá deixando poucos pavis. Não é aquele pavio grandão. Aí a venda tá fazendo isso aqui, ó. Tocou ali. Na nova ela fez isso aqui, ó. Um exemplo, tá? Como a gente sabe que o gráfico está deixando pouca retração, não tem a necessidade de eu esperar, vou esperar uma taxa boa. Dá sim para acreditar de pegar de abertura. Porque como ele está deixando pouca retração, ele tem muita chance de simplesmente fazer isso aqui, ó. Só um piquezinho para baixo, hein? Entendeu? Agora, se o preço ele está fazendo o mesmo cenário, beleza? Porém, isso aqui, ó, tá? Vou botar aqui na venda. Ó, foi lá embaixo. Aí veio essa aqui. Opa, é totalmente diferente. Aqui eu já posso, em vez de pegar de abertura, vou esperar uma taxinha melhor. Correto? Por isso que é importante termos este conhecimento que quando estamos identificando ali um gráfico com bastante retração ou sem retração, a gente pode mudar nosso gatilho de entrada, correto? Isso aqui é o inicial para a gente chegar realmente no ponto essencial de como escolher um bom gráfico. Vamos lá, vamos dar continuidade. Para cada ciclo, devemos operar conforme o movimento. Cada operação vai ter sua porcentagem de assertividade devido à leitura do atual ciclo. O que eu quero dizer com isto? Que você precisa entender em qual ciclo você está inserido, está no momento ali do gráfico, para você fazer a sua operação. Entendam que não é sobre operar a favor da tendência, é, é sobre você operar a favor daquele ciclo, beleza? Mas, pessoal, tem dois pontos que é de extrema importância entender, que é o que, ó? Gráficos com muitos gaps e com muita região podem haver análises imprecisas, sendo assim, devem ser evitados. Em relação aos gaps, todo mundo já sabe que a compra finaliza, ela tem que nascer uma compra aqui, correto? Porém, se ela abrir aqui ou abre lá em cima, esse espaço aqui a gente chama de gap. Ou seja, se o gráfico ele está com muito gap o tempo todo, nós não conseguimos ter uma, uma leitura precisa, porque o preço, ele literalmente não está mostrando isso, correto? As velas não estão mostrando isso. Então, um gráfico com muito gap não é legal operar. Deixa passar esse cenário aí que está cheio de gap, beleza? Agora já sobre aqui, ó, uma região que pode ter muitas regiões ali, uma região não, um gráfico que pode ter muitas regiões para segurar o preço também pode atrapalhar um pouco. É exatamente como eu botei aqui dentro deste gráfico aqui, deste cenário.
Muitos aqui conseguem ver operações, certo? Mas para isso tu precisa ter uma análise muito boa, entender bastante o que está acontecendo no preço. Porque perceba que todas as regiões aqui, ó, são regiões que podem segurar o preço. Sendo assim, se tu pega uma continuidade ou então tu espera uma reversão, não fica algo muito palpável, porque qualquer região pode segurar o preço. Então a leitura ela tem que ser bem avançada, correto? Mas dá para operar em cenários assim? Com certeza dá. Mas para isso é necessário já ter um bom conhecimento. Sendo assim, um gráfico bom é aquele que você consegue identificar os padrões, movimentos e uma leitura clara para onde o preço tende a ir. É simplesmente isso. Porque, pessoal, é o seguinte: muitos vão bater o olho nesse momento aqui do gráfico e não vão ver nada. Outros vão ver oportunidades. Porém, o que faz isso aqui ser um gráfico bom é o seu conhecimento. Porque você pode sim olhar para esse gráfico e ver, pô, aqui tem uma oportunidade, correto? Mas também, perante ao seu conhecimento, tu entende que aqui já é um gráfico que requer mais conhecimento, que requer uma análise mais clínica. Sendo assim, você pensa, será que realmente vale a pena eu arriscar meu capital num gráfico desse? Com certeza, gráficos com movimentos mais limpos, eles vão ser gráficos mais fáceis da gente operar. Mas sabemos que não é sempre que o gráfico está de forma limpa, correto? Muitas vezes o gráfico ele vai estar assim. Isso quer dizer que é um gráfico ruim? Não. Quer dizer que nós precisamos ter um conhecimento, uma leitura muito mais avançada para operar neles, beleza? Antes de operar, precisamos se perguntar, que é, o gráfico perante a minha visão está confortável? Entendam que muitos batem o olho neste momento aqui, não enxerga nada, mas muitos batem e enxergam operações. Porém, qual o seu nível de entendimento num gráfico desse? Se você olha e percebe, pô, não tá bom, não consigo ver muita coisa, então não é um gráfico bom para você. Eu mesmo, neste gráfico aqui, ó, neste cenário aqui, eu evitaria, certo? Porque como ele está numa região bem lateral, tá, o preço tá tudo para tudo quanto é lado, eu evitaria, eu procuraria gráficos melhores, certo? Mas também eu sei que, vamos supor aqui, ó, aqui teria uma possível operação de venda, correto? Devido a este contexto aqui. Então, pessoal, não é sobre procurar o melhor gráfico, é sobre entender o que pode acontecer na determinada região, beleza? Outro ponto é, estou entendendo a movimentação? Consegue olhar para o gráfico? Vamos supor, tu vai operar agora. Abriu lá a corretora, abriu os gráficos. Tu consegue entender para onde o preço está indo, o que ele está fazendo, aonde ele quer buscar? Se tu está conseguindo entender, ele é um gráfico bom. Se você não está conseguindo entender, tem um esforço a mais para entender aquilo ali, não é um gráfico legal para você, certo? É simplesmente isso. Temos que parar de ficar criando teorias de, eu tenho que operar só num gráfico limpo, um gráfico maravilhoso, ficar sempre procurando o melhor dos melhores gráficos. Não, não vai ser assim. O mercado ele é cíclico, o mercado, um momento ele tá muito bom, daqui a pouco ele tá uma bagaceira. E nós precisamos se adaptar a ele, correto? Lógico, tu vai operar e todos os gráficos que tu abre, tu não sente confortável, não opera. Tu não precisa
se forçar a operar? Simplesmente não opera. Espera que algum tempo ele vai dar uma melhorada, correto? É sobre você se sentir confortável. Sendo assim, toda vez que você vai operar, você precisa se perguntar: eu sei que estou fazendo? Tu tá entendendo a movimentação? Tu tá entendendo as regiões? Tu tá entendendo qual ciclo você se encontra, certo? Porque você está operando num ciclo lateral. A gente sabe que ciclo lateral, o preço busca topo e fundo. Tá operando em topos e fundos, certo? Um ciclo tendencial, fazendo uma tendência de alta. Tu tá operando a favor da tendência, ok. Mas essa tendência, ela tá chegando numa região que pode ter essa reversão, correto? É isso que nós temos que sempre avaliar. Agora, aqui no gráfico, vamos tentar entender melhor o que seria um bom gráfico para as nossas operações, correto? Ó, vamos supor, deixa eu fechar esses pares aqui. Vou abri-los com um payout alto. Eu sempre faço isso. Maiores payout eu vejo se eles estão confortáveis aos meus olhos. Ó, vamos supor aqui. Tá confortável? Não, não tá confortável. Entende? Então aqui tá, eu não faço nada. Certo? Porque por mais que eu veja a movimentação do preço, não tem nada que me faça acreditar num gatilho de entrada. Então eu não faço nada. Deixa eu abrir mais outro. Beleza, 6. Vamos lá. Ó, aqui, beleza, percebi que o preço está abaixo da média. Ó, fez aqui este topo duplo, né? Já buscou o seu alvo. Beleza. Por mais que ele fez um topo duplo, buscou o seu alvo, né? Ele está trabalhando aqui, ó, acima dessas regiões. Com isso, dentro da minha leitura, eu não tenho nada. E também percebam que como tem bastante retração, tá com bastante retração, correto? Sendo assim, eu sei que está bem volátil. Se está bem volátil, eu posso esperar taxas melhores. Então aqui eu faria alguma coisa assim, vou bater, vou pegar uma operação? Não, aqui eu aguardaria, correto? Porque vamos supor, essa vela aqui termina vermelha, correto? Tem leitura de reversão? Tem, mas também pode vir buscar esse pavio. Leitura de reversão porque ela está aqui dentro e vir buscar este pavio aqui devido à tendência. Então, para mim tá claro? Não, eu não faço nada. Vamos para outro. Ó, aqui já tá mais claro. Porém, eu preciso, ó, aqui tinha uma possível leitura já de continuidade. Por quê? Percebe que aqui, ó, este cenário aqui, ele tá mais claro do que aqui? Simples, ó. O cara bate o olho, ele tá muito mais claro. Aqui nós vemos, ó, a movimentação. Ó, aqui fez um fundo duplo, rompeu, voltou novamente, fazendo essa estruturinha de baixa, rompeu este fundo aqui, né, retornou aqui para a vela de força, preço fechado, beleza. Olha só onde eu falei, aí veio essa vela aqui, rompeu nova posição. Esta vela aqui, ó, não travou em região nenhuma aqui, compradora. Tem esse espaço aqui para vir buscar a leitura de venda para esta velinha, certo? Aqui já é uma leitura mais clara para mim. Então, com isso, é um gráfico onde eu digo, pô, esse aqui é um gráfico legal, correto? Mas pode acontecer, pessoal, vamos lá, deixa eu ver aqui, ó. Pode acontecer do momento desse aqui que não tá tão bonito, ele demonstrar uma situação bem interessante, onde eu possa pegar a minha operação. É aquilo que eu digo, não é sobre tu procurar sempre o melhor, o mais bonito. É sobre tu entender o que está acontecendo no momento. Então vamos lá. Vou ver aqui se eu consigo pegar uma operação, pelo menos, né? E vamos ver o que a gente consegue fazer. O gráfico,
Não adianta, a gente precisa entender todo o cenário, porque igual aqui, tá essa tendência de alta, correto? Mas aqui, ó, percebe que não conseguiu romper este topo, então aqui pode sim já ter uma reversão. Ela pode vir até buscar aqui, ou aqui mesmo, ó, onde ela fez essa tripla entrar a compra, porque já está demonstrando essa fraqueza aqui nessa região, correto? Por mais que o preço mal conseguiu romper aqui, certo? Não quer dizer que, pô, beleza, agora eu vou pensar só em venda. Não, depende muito de como o preço atual vai demonstrar, beleza? Então vamos lá, que daqui a pouco aparece uma operação e a gente pega alguma aí. Igual aqui, ó. Beleza, fiz essa fraqueza nessa região, entrou este comando. Ah, quer dizer que então agora eu vou pegar a compra. Não, olha esse preço, ele já tocou aqui na região, então ele pode sentir essa região, correto? E entrar essa venda aí. Isso quer dizer também, ah, porque tocou eu vou pegar a venda? Não, também não. Precisamos sempre que o preço ele dê um gatilho bom de entrada. Vamos lá. Ó, aqui também tá com uma movimentação clara. Essa compra aqui tentou se conectar. Essa compra aqui, né? Tentou se conectar, não conseguiu. Deixou aqui esse arremate, temos este comando, porém o preço, ele pode tocar aqui, ó. Tocar aqui e reverter, correto? Sendo assim, se ele não mostrar um real interesse em romper essa região, é complicado querer pegar uma continuidade. Ó, ficou dentro da região. Eu vou pegar uma continuidade? Muito complicado. É para eu acreditar numa operação, eu espero pelo menos a vela aqui, ó. Vir aqui, ó. Que aqui eu sei que é um comando, eu sei que é uma defesa, então eu posso ganhar pelo menos na retração, correto? Deixa eu ver como é que tá em 30, deixa eu ver como é que tá em 2. Ó, não foi lá, travou aqui na região, travou não, ficou dentro da região, simplesmente não faz nada. Esta aula aqui, pessoal, ó, aqui, aqui temos um possível cenário de venda. Eu já vou explicar para vocês, vamos lá. Deixa eu ver como é que vai finalizar. Ó, já finalizou uma vela vendedora. O que acontece? Aqui para mim, ó, ele fez meio que um ombro, cabeça, ombro e rompeu. A velona aqui rompeu. No que ela rompeu, ela se conectou neste lote aqui, correto? Sendo assim, temos aqui vela de força que rompeu regiões, temos aqui comando. Se ela finalizasse verde abaixo dessa região, eu poderia efetuar uma venda para vir buscar pelo menos essa liquidez aqui, este fundo, certo? Porque o preço ele tá me demonstrando mais força vendedora do que compradora. E vamos ver, porque ele pode ficar aqui embaixo ainda, né? Se ele ficar aqui embaixo ainda, dá para acreditar aí numa venda. Deixa eu ver como é que tá em 2 minutos. Ó, 2 minutos tá numa retração, então tá legal, que eu vou vender, tá? Vamos aguardar aí. Agora, esta vela aqui, ela me confirmou, porque ela me confirmou abaixo aqui do comando, me confirmou dentro desse lote, rejeitando aqui esses outros lotes, então pode entrar venda aqui nesta vela. O xarope de tudo é que aqui, ó, como ela terminou um pouquinho mais abaixo, foi no preço fechado. Mas entendam que este contexto, eita que grande, este contexto aqui, ó, é uma coisa, este contexto aqui é outra coisa, correto?
Vamos aguardar aí finalizar a operação. Novamente, pessoal, tá bem volátil, ela pode descer lá e subir tudo. Tem bastante pavio. Aqui o bom era esperar um pouquinho subir, pegar a operação, mas como é uma aula de estudos, né? Ó, e pagou a operação. Entendam que tá um gráfico bonito, se a gente for olhar assim, ó, tá um gráfico bonito? Não, não tá um gráfico bonito, mas ele tá um gráfico operável desde que a gente entenda o que está acontecendo nele, beleza? Vai ser sempre assim. Todo gráfico vai ser sempre a mesma coisa. Ó, aqui, ó. Tá observando que tá uma tendência clara de baixa? Temos aqui arremate, agora temos a fraqueza da compra, beleza? O que que a gente tem aqui, ó? Temos este comando. Aqui também é um comando, rompendo essas regiões todas aqui. Eu posso acreditar numa terceira para vir buscar este fundo? Com certeza eu posso acreditar. Deixa ela subir um pouquinho. Ai, sobe aí, boa. Beleza, peguei minha operação acreditando numa continuidade do movimento, tá? Vamos ver se vai pagar. Se não pagar, paciência. Mas a tendência aqui, ó, ela tá bem clara o que pode acontecer. Por mais que aqui seja um comando, correto? Por mais que seja um comando, é uma região que o preço tende a querer vir buscar. Se ela não pagar nessa vela aqui, ela pode ficar abaixo dessa região para depois entrar a venda. Vamos analisar aí, ver o que o preço vai fazer. É aquilo que eu digo até em aulas, pessoal, que os melhores pontos são sempre nas defesas, tá? Ó, beleza, pagou. Agora aqui, ó, ficou em cima do comando, correto? Ah, eu vou acreditar numa compra então. Opa, pera aí. Tu realmente vai contra a essa tendência? Tu pode ir. Se o contexto está te demonstrando que vai ter uma reversão aqui, tu pode ir, correto? Para isso, tu precisa entender o contexto. No meu caso, eu não pegaria essa compra aqui, simplesmente ele, não sei se ele travou, deixa eu ver aqui. Ó, aparentemente nem travou, né? Mas ele retraiu, deu um gapzinho, jogou para cima e tá entrando nessa compra. Eu não iria de compra aí devido a esse cenário de baixa rompendo aqui fundos, mas mesmo assim tá revertendo o preço lindamente. Isso quer dizer que se você tivesse pegado essa operação aqui de compra, estaria errado? Com certeza não. Você acreditou que ia entrar a compra aqui devido ao comando, que é uma vela de força e tudo mais. Beleza? Então, pessoal, vou finalizar esta aula. Espero que vocês tenham entendido que a ideia de um bom gráfico não é tô aqui, só vou procurar gráfico extremamente bonito. Ah, esse aqui tá feio, não quero. Ah, esse aqui tá mais ou menos, certo? Não é sobre isso. É sobre você entender o que está acontecendo. Se tu chegar num gráfico feião, entender o que está acontecendo, mete ficha. Mete ficha, lógico, sabendo do risco. Com certeza que um gráfico mais feio, ele tende a ser mais, digamos, como é que é? Desafiador, entende? Mas isso não quer dizer que ele não seja um gráfico operável, é apenas um gráfico mais difícil de operar. Agora, se você não quer passar por este momento, só procurar gráficos bons, você tem que procurar gráficos limpos. Tá? Gráfico limpo é o quê? Ó, vamos supor aqui, ó. Aqui, querendo ou não, tá com bastante retração, mas ele tá um gráfico limpo, correto? Ele tá fazendo isso aqui, ó, nitidamente, correto? Tá percebendo os movimentos bem nítidos? Então, para você é um gráfico bom. Ó, aqui tá um gráfico legal.
Percebam que, ó, aqui acumulou, fez uma pequena acumulaçãozinha, rompeu, entrou vendo, ó, tá rompendo aqui topos, rompendo topos. Então aqui tá um gráfico bacana, pode operar ele, certo? Vamos ver aqui. Ó, aqui não tá um gráfico feio, né? Não tá um gráfico feio. Vamos supor aqui, ó. Vamos supor que tu chega aqui, ó, nesse momento, né? Tu tá aqui nesse momento, aí tu vê, pô, tá lateralizado, tá bem lateralzinho aqui, com uma acumulaçãozinha. Mas aí tu observa este comando. Pô, tem um comando aqui. Essa vela aqui rejeitou o comando. Ah, rejeitou o comando, que é um comando. Pô, vou esperar. Aí a próxima vela, ela faz isso aqui com essa pressão de alta, correto? Aí tu pensa, tá, pera aí. Se eu tenho um comando, tem um gráfico lateral, então aqui estou num fundo. Temos essa defesa, temos um fundo. A venda está demonstrando já rejeição. A próxima venda demonstrou muito mais fraqueza. Com uma pressão de alta, compra nessa vela. Simplesmente por causa dessa junção de fatores, que é a leitura de vela, o ciclo do mercado, a região, a defesa. Beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Acredito que ficou uma aula. Não é aquela coisa sobre, ó, vai operar só nesse gráfico aqui e pronto. Não é isso que eu quero passar nesse treinamento. Esse treinamento eu quero que você comece a olhar para o gráfico e você tirar suas próprias conclusões. Pô, aqui não tá tão bacana, não tô vendo nada. Vamos por aqui, ó. Olha isso aqui. Eu não tô vendo nada, não tô vendo nada assim que pode acontecer em algum momento, ver alguma coisinha. Mas, de fato, assim, pô, né? Tá complicado. O máximo, ó, se o gráfico, se eu tivesse aqui, ó, então vamos supor, daqui pra cá, ó, daqui pra cá não existe nada, tá? Não existe nada disso aqui. Aí eu dava essa vela aqui, beleza, faria nada. Aí dava essa velinha aqui, correto? Essa vela aqui ficou dentro desses lotes aqui, tem este alvo aqui, eu poderia esperar o preço tocar aqui para pegar uma continuidade para vir buscar este pavio. Aqui teria uma operação, entende? Mesmo nesse gráfico, nesse cenário aqui horroroso, certo? Então é isso, pessoal, não é sobre o achar o gráfico ideal, é sobre você olhar para o gráfico e conseguir entender a sua movimentação. Então espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Valeu!